Hoje eu vou te ensinar o que você deve fazer quando o seu filho bate em outra criança. O que fazer para resolver esse problema mais rápido e melhor? É exatamente o que eu fiz quando meus filhos tinham 3 anos de idade. Meu nome é Viviane e nesse canal Mãe de Crescimento eu ajudo mães a resolver o problema de comportamento do filho. Vou começar te contando o que eu fazia quando um filho batia no outro. Para quem não sabe, eu tenho um mindset fixo e meus filhos também. E relembrando, esse é o tipo de mentalidade que quase todo mundo tem. Como mãe de mindset fixo, eu ficava naquela expectativa de identificar nos meus filhos qualidades e talentos. Porque lembra, existe uma equação nesse tipo de mentalidade que diz: quanto mais rótulos bons, mais sucesso, reconhecimento e felicidade. Eu ficava feliz quando eles revelavam algo bom e preocupada quando percebia neles uma dificuldade ou um defeito. Além disso, eu ficava preocupada com o impacto da comparação dos rótulos entre eles, se um seria melhor do que o outro em habilidades e qualidades, e como isso afetaria a autoestima e a autoconfiança deles. Se você tem mais de um filho, vai entender isso melhor. Irmãos se comparam, competem, nós comparamos os irmãos, julgamos e rotulamos. E isso é um prato cheio para terapia na vida adulta, não é? Voltando ao assunto bater, eu acho que eles tinham por volta de 2 anos de idade quando um deles começou a bater no outro. Não lembro quem começou, mas quando aconteceu eu pensei: será que esse será sempre o que bate, o mais nervoso, e o outro sempre o mais submisso, o bonzinho? Os dois rótulos me incomodavam, o de bravo e o de bonzinho. O que aconteceu por mais ou menos um ano foi que eles revezaram esses papéis em fases. E eu lembro que a primeira vez que eles inverteram esses papéis, eu fiquei aliviada porque um não seria sempre o mais submisso e o outro sempre o mais estourado. Como você reage quando seu filho bate em alguém? Ou como você imagina que reagiria caso isso nunca tenha acontecido com seu filho? Tem vários jeitos de uma mãe reagir. Na minha infância, era comum a gente apanhar dos pais quando se comportava mal. Reações super comuns incluem ameaçar, colocar de castigo ou punir tirando algo que a criança gosta, por exemplo, videogame, ou ainda oferecer algo bom em troca se ela se comportar bem, um presente ou um doce. Essas reações que citei são as piores, porque além de não resolver o problema do bater, estamos tentando ensinar o que é correto da forma incorreta. Através de uma ameaça, do medo ou da recompensa, não estamos ensinando bons valores, apenas incentivando que temam castigos ou que se comportem bem para conseguir um prêmio. Tem um jeito um pouco melhor de lidar que é assim: dizer para a criança que não pode bater, que não precisa bater, que ela está errada, que bater não é o melhor caminho, que tem outros jeitos de reagir quando se está chateado, e ensinar empatia, convidando a criança a se imaginar no papel da vítima. Parece um jeito melhor, mas infelizmente não tem bons resultados na maioria das vezes. E também é um jeito guiado por mindset fixo, porque avalia resultado e julga. Quem bate está errado e a vítima é a coitada. Empatizar com a vítima parece um bom exercício, mas sinceramente tem muito pouco efeito. Uma criança que bate tem um ponto de partida problemático que precisa ser olhado e trabalhado. Então, quem empatiza com ela nesse tipo de reação? Alguém tentou entender o que está acontecendo e ensinou um caminho que a possibilite aprender reações melhores? Esses são os jeitos mais comuns de reagir quando nosso filho bate. Além dessas reações, só nos resta ficar angustiada, rezando para isso acabar logo, e aflita toda vez que a escola chama para conversar. Aqui com os meus gêmeos, esses jeitos nunca funcionaram, até eu aprender o que eu quero te ensinar hoje. Quando temos mindset fixo, olhamos para o ato de bater e o julgamos como um comportamento errado e feio. E se esse comportamento se repete e começa a causar transtorno, julgamos nosso filho que bateu como culpado, errado, mau, imaturo, impulsivo, rotulamos mesmo. Isso é mentalidade fixa, porque julgamos o ato, julgamos a criança, rotulamos de bom ou ruim e esperamos que só da criança entender que isso é ruim, somado ao desejo de ser bom, a mobilize a resolver o problema sozinha. Só que isso não acontece como desejamos. O que eu fazia antes? Eu tinha dó do que apanhava. Eu ia correndo da cola e atenção e abordava o que tinha batido com cara feia de reprovação. Que é isso? Não pode bater.
Vai lá e pede desculpas agora para o seu irmão. Bater é muito feio, tá errado, não pode. E tudo se repetia no dia seguinte. Nada mudava, por mais que eu tentasse. Um deles passava um tempo batendo e depois de uma fase eles trocavam os papéis. Até o dia em que eu aprendi como pessoas de mindset de crescimento educam e lidam com esse tipo de problema. Mães com esse tipo de mentalidade não julgam, mas ensinam. Elas entendem que por algum motivo o filho, naquele momento, sente necessidade de reagir batendo, e esse é o seu ponto de partida. Então, o papel delas como mãe é ajudar o filho a entender como ele está pensando e sentindo para reagir dessa forma, e ensiná-lo meios de melhorar esse problema. Quando eu entendi isso, mudei radicalmente o que eu estava fazendo. Eles tinham 3 anos de idade e era a fase do Pedro bater no Lucas. O que eu fiz? O Pedro bateu no Lucas, o Lucas chorou e eu fui direto acolher o Pedro. Sim, acolher o Pedro, porque no fundo, quem precisava de atenção era o Pedro. Bater não é uma resposta legal e ele precisava da minha ajuda. Ele não era o feio, o culpado, mas uma criança que precisava de ajuda para aprender a ultrapassar um obstáculo da melhor forma possível. Olhei calma e carinhosa para ele. Pedro, o que aconteceu? O que você sentiu para precisar bater no seu irmão? Gente, imagina, ele desarmou na hora. Ele bateu no Lucas e já esperava os gritos de reprovação, mas, inesperadamente, ganhou acolhimento. Ele, com seus 3 anos de idade, me explicou as razões. Era algo que o Lucas tinha feito ou deixado de fazer. Eu o ouvi e pratiquei empatia. Pedro, eu entendo suas razões para ter se aborrecido e se irritado com seu irmão, e você está certo. Segundo o susto do Pedro. Eu tô certo? Sim, Pedro, você está certo. Quando nos sentimos aborrecidos com alguém, nos sentimos de certa forma agredidos também. E a reação natural é a gente se defender. E muitas vezes fazemos a primeira coisa que nos dá vontade. E no seu caso, foi bater no seu irmão. Mas nós, seres humanos, temos inteligência para pensar e aprender reações melhores para viver com outras pessoas. Você acha que bater é o jeito mais bacana de reagir quando está chateado com o Lucas? Ele fez que não. Eu perguntei por quê. Porque o Lucas para de brincar comigo e porque eu levo bronca. Brincamos de imaginar o que aconteceria se todos reagissem assim, do jeito natural, batendo nos outros sempre que alguém chateasse. E ele concordou comigo que seria uma bagunça. Pedro, o que você acha que seria capaz de fazer numa próxima vez que seja uma resposta um pouquinho melhor do que bater? Ele sugeriu: Parabéns, Pedro! Eu te amo e estou muito orgulhosa por você refletir comigo sobre o problema e tentar pensar numa reação um pouco melhor. Vamos sentar juntos da próxima vez? Eu te ajudo. Ele me olhou ansioso. Mamãe, mas se eu não conseguir? Se eu bater no Lucas de novo? Por trás dessa pergunta, a aflição dele com um provável julgamento e uma inevitável decepção com o resultado. Se eu bater de novo e não conseguir fazer o que eu achei que seria capaz de fazer, você vai continuar orgulhosa de mim ou vai se decepcionar? Eu o tranquilizei. Não tem problema se você não conseguir. Vai bater de novo quantas vezes forem necessárias, até você treinar o suficiente e melhorar. E eu estaria ao seu lado, te ajudando, te apoiando e vou continuar orgulhosa, porque eu sei que você estará se esforçando para aprender e melhorar. Ele sorriu, me abraçou e 48 horas depois, nunca mais bateu no irmão. Eu tinha entendido e aprendido, e estava agindo como uma mãe de mindset de crescimento, sem julgamento, sem esperar o bom resultado para me sentir feliz e orgulhosa, mas deixando bem claro o valor do esforço, do processo, do aprendizado e do comprometimento em tentar crescer e melhorar. E ele se sentiu valorizado como filho, como pessoa. Se sentiu ouvido, acolhido, compreendido. Entendeu que tinha participação ativa no processo. Sentiu-se amado e seguro e motivado a se esforçar e tentar melhorar. Espero ter te ajudado. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo para ajudar outras mães que desconhecem esse jeito diferente de educar. E se você gostou e quer aprender mais sobre como educar seu filho com mentalidade de crescimento, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no meu canal.